Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da quarta temporada do Pod Teacher. A gente está aqui numa temporada de coisas boas, tá? 2025, ano bom, alegria, ânimo. A gente vai contar coisas boas, mas também vamos contar as partes difíceis, né? A gente não pode esquecer disso. Focando em melhorias. Eu acho que essa virada de ano, na verdade, foi uma. Eu não sei como foi pra você, Bia, mas foi uma virada meio. Tá todo mundo vivendo um 2024/2. Caótica. Ninguém ainda tá em 2025. Então, a ideia é que o Podcast te anime a viver o seu 2025, tá? A gente vai o quê? Ficar animado, fazer nossas metas, aquele negócio todo, a energia de ano novo. Vamos fingir que o ano novo dura 31 dias. Então, a gente fica janeiro inteiro nessa vibe. Nesse episódio de hoje, eu convidei a Bia pra participar. Seja muito bem-vinda, Bia. Muito feliz de receber você aqui. E a Bia, ela vai contar um pouco da história dela, de como ela virou professora, como ela foi morar fora, de como ela voltou. E essa história toda, esse caos todo, pra gente poder entender que ela mudou de vida 10 vezes em um ano. Então dá tempo de você mudar a sua esse ano, tá? Se você quiser, assim, se você tá com alguma meta, dá tempo de você fazer, pode ter certeza. Bia, começa contando aí pra gente, por favor. Quem é você? Como você começou aí a dar aula? Como é que é a sua história? Conta pra gente. Bom, vamos lá. Hello, hello também. Sempre começa com hello, hello, e aí já até me pararam na rua falando do meu hello, hello. Eu me Ah, senti assim, muito parou legal. ainda! Que isso, gente? Vocês estão Eu achei precisando muito legal. de famosa? Eu tô precisando me sentir famosa. Eu achei muito legal, enfim. Bom, eu sou a Teacher Bia, Beatriz Lima. Eu sou do interior de São Paulo, então meu sotaque é bem assim, puxado mesmo. Eu comecei a dar aula quando eu tinha lá em 2017, assim, dar aula mesmo, né? Quando eu entrei na faculdade, eu fiz letras, tradução. Inclusive, fiz letras, tradução, porque eu não queria ser professora, né? É típico, é típico. Típico, né? A gente É o que a não quer gente ser mais tem professor. aqui no PodTeach. É a O que que pessoa tem na falando, minha família? ah, professor, tem Professores, vários isso não professores é da minha bom. família. Os professores, eles se reproduzem de uma forma, a gente tem que ser estudado, Sim. entendeu? A biologia não consegue explicar uma coisa dessa. Se tem professor de família, você vai ser, ou então tem grande chance. E se Não você tem já deu jeito. aula, acabou. Se você já deu aula, se não adianta tentar fazer outra graduação, mudar de país, de mundo, você vai virar professor e isso vai te perseguir. Sempre, não tem como escapar. Desde a escola eu comecei a me interessar por aprender inglês, então enchi o saco da minha família para eles me colocarem no curso, e aí fiz o curso tradicional, né? É o que tinha naquela época. E aí, desde a escola, todo mundo já se juntava e já a gente começava a estudar ali, todo mundo em volta de mim, né? Então, basicamente, eu dava aula ao invés da professora, e eu sempre fiquei indignada com isso. E, enfim, e as pessoas me falavam, vai fazer letras, vai fazer letras. Aí eu falava, mas eu não quero ser professora, né? Por conta de tudo que já tinham me falado e do que eu via, né, na escola pública. E aí eu peguei e prestei letras e tradução, passei, e depois, quando eu já estava na faculdade, eu comecei a dar aula, porque não tem como escapar, né? Não tem jeito. Eu falei, e eu comecei a me apaixonar, e eu falei, cara, eu acho que é isso. Acho que as E pessoas estavam certas. Eu que estava acho que ignorando esse fato. exatamente, Mas não, você não queria tem, fazer não o tem como quê? fugir. Eu queria ser tradutora mesmo, mas aí eu queria viajar, entendeu? O meu negócio era viajar o mundo e trabalhar desse jeito. Eu queria um trabalho que ele me desse essa possibilidade de viajar, de não estar em um lugar só e que também me pagasse bem, né? Me pagasse melhor do que o professor, porque o que a gente escutava era sempre o professor ganha mal, trabalha muito e ganha mal. Inclusive, Então, hoje eu vi, antes de começar aqui o Pod Teacher, uma reportagem falando. Não pesquisei a fundo, tá? Foi alguém uhum, da educação que postou, não lembro quem. Depois eu posso olhar, mas eu vi uma reportagem falando que o Brasil vai tentar criar uma bolsa professor para ver se o povo finalmente faz licenciatura e vira professor. Porque tá a feia a gente vai coisa. ter um apagão muito grande ali para 2040. Era 2050. A pesquisa que tinha da Gallup até ano passado era 2050 e agora já é 2040 o apagão. Tá, amanhã, daqui a pouco, porque justamente essa questão do professor. Mas assim, é um estigma que desde sempre, né? Todo mundo sabe, professor é sofrido, não sei o quê. Mas não é só um estigma, né? Os professores das escolas tradicionais realmente vivem é isso aí mesmo. Então, eles perduram o estigma porque, na verdade, a prática é essa, né? Ontem É a encontrei com uma realidade. amiga. É a realidade. Encontrei com uma amiga ontem na academia, que eu não vejo há muitos anos. Minha melhor amiga da vida, e a gente não se vê há muitos anos. A gente mora na mesma cidade.
Mas por quê? A querida trabalhava em 4 lugares diferentes. Não tem como a gente ver ela mesmo. E depois ontem ela me contou que ela estava em 3 escolas, ou seja, nossa menina, que 4, que isso? Melhorei muito em 3. E aí eu fiquei assim, ah, só que depois ela falou ontem também que ela largou uma delas e tá em 2 escolas que são. Agora eu não vou lembrar pra te falar detalhe. Não, mas essas duas são na mesma cidade. Mas ela já esteve em escolas de cidades diferentes também. Então, assim. É uma miscelânea de coisa, né, que a gente acaba fazendo porque a gente quer ter o mínimo de qualidade de vida possível. E eu tava, inclusive, escrevendo um texto, antes de começar o Pod Teacher também, falando sobre como que a gente entra nessa vibe do, eu preciso de mais dinheiro. E aí a gente se enfia em 10 milhões de coisas e a gente usa esse dinheiro pra pagar tudo que a gente tá delegando porque a gente não tem tempo porque tá fazendo dinheiro. A gente vai chegar nessa discussão aí. Mas enfim. Então, você queria só um trabalho que te permitisse viajar. Só que Exato, que naquela me desse essa época. liberdade. Mas já falava de home office naquela época? Não, Então mas você o que eu realmente tinha em queria um mente, trabalho que viajasse. exatamente, eu queria, assim, não exatamente para uma empresa, mesmo que fosse trabalhar para mim, mas que me desse essa possibilidade de trabalhar de onde eu quisesse. E Entendi. não que eu Então já ficasse era fixa em um lugar inovadora. só. Oi? Já era inovadora, já era Ah, é, diferente. eu já pensava diferente já, não queria algo que me prendesse, né? Então, enfim, aí foi por isso que eu prestei letras, né, tradução, passei, terminei o curso, assim, foi ótimo, mas eu sentia que eu amava ensinar e que eu realmente estava mudando a vida das pessoas ensinando, e era algo que eu sempre quis, né, fazer a diferença de alguma forma. E aí, depois da faculdade, eu trabalhei por um ano em escola, um ano e meio em escola tradicional, ganhando aquela mixaria que a gente sabe, Era ganhava escola. R$ 23,50 a hora aula, o que não é tão baixo quanto outros professores já falaram por aqui, Sim. mas ainda Mas era pouco, escola porque eu de trabalhava idioma? bastante. Escola de Escola. idiomas, é, a famosa inglês e Uai, espanhol. minha filha, então você tá ganhando, tava ganhando, era muito. É, Exatamente, mas assim, essa média na escola de idioma aqui no Pod Teacher, isso aí é luxo, tá? exato, pelo que eu já escutei aqui, meu Deus do céu, eu ficava indignada. Não, já ouvimos Ah, uns R$ 8, uns 5 e pouco, exato, e a gente gente, não eu tá. ficava assim, como assim Você já isso é parou pra pensar que não possível? existe inflação na aula de inglês, cara? Porque o povo que Não. com 8 e pouco tá ganhando 8 e pouco até agora? O que que é isso? Aham, é surreal, surreal, surreal. E enfim, aí a gente tinha que se submeter a classes, a aulas com mais de 10 alunos em uma aula só, e aí a gente sabe que não é a mesma qualidade, aí a gente sabe que se aquele aluno ele tá com muita dificuldade, ele vai ficar com dificuldade, porque não tem muito que você faça, né? Porque você precisa seguir com o conteúdo, então você faz o que dá e é isso. E o aluno acaba passando mesmo que não sabe. Então, isso me deixava muito indignada, sabe? E o pior de tudo, Aí. o que eu sentia, o que eu acho que mais me irritava, é que eu era a linha de frente. Então, tipo assim, o aluno achava que eu que era ruim. Ele não aprendeu Uhum. porque eu sou ruim. Ele não desenvolve porque a professora não é boa. Mas, tipo assim, e outra coisa, tava pensando nisso semana passada, conversando com uma outra amiga que também dá aula. A gente tava discutindo sobre como recai em cima do professor e acaba que, olha pra você ver que como que isso é uma coisa, uma armadilha. Uma armadilha. Eles têm sempre o professor favorito. Ai, toda turma Uhum. gosta dele. Ai, que ele é o melhor. E isso influi o ego da pessoa. E ela fica, ai, eu sou muito bom, eu sou o melhor, todo mundo me ama. Só que quem que é esse professor? É aquele que fica mais tempo na escola. É aquele que gasta recursos próprios para fazer atividades diferentes. É aquele que fica final de semana, feriado e coisas novas. É aquele que fora de aula ele inventa coisa pro aluno, tipo assim, monitoria não paga. Então, qual que é a armadilha aqui? Eles fazem a gente acreditar que, nossa, você é maravilhoso, nossa, você é perfeito. Enche sua bola pra você ficar feliz da vida. E aí você tem um pouquinho do que a gente chama de propósito naquilo ali, porque você se sente reconhecido, Uhum. mas armadilha, porque tá fazendo isso só pra você continuar sendo escravo sem perceber, fazendo muito mais do que você é pago pra fazer sem perceber. E aí o que que a gente cria dentro disso? A gente cria o professor estrelinha, que é explorado, e o professor amargurado, que vê o estrelinha e fica bravo, porque ele fala: eu não vou dispor de mais recursos do que eu deveria, pelo que eu tô sendo pago, enfim, pelo que eu tenho por aqui. E ele acaba sendo visto como o professor ruim, o professor chato, o professor que não sei o quê. Os dois estão sofrendo, gente. É a escola colocando um Os contra o dois estão outro. no mesmo barco. E a escola Os que se dois. coloca um contra o outro e a gente não percebe quando a gente tá vivendo aquilo ali. Você tá muito dentro da bolha pra você conseguir enxergar a bolha que você tá. Mas enfim, e aí você sentia essa frustração de, tipo, cara, ele vai achar que eu sou ruim? Que eu Não, senti. exatamente. Eu sentia assim, meu Deus. Na verdade, eu sentia, só que ao mesmo tempo eu sabia que não era culpa minha, entendeu? Eu sentia essa frustração, mas pelo aluno,
não por mim, porque eu via que eu já tinha feito de tudo ali, mas o aluno realmente ele não acho que não estaria apto para aquela turma, né? Uma aula às vezes um pouco individual seria melhor para ele, realmente focado no aluno, mas a escola não queria saber disso, né? E aí, mas enfim, meu estágio ali, né? Não estágio, mas o meu período naquela escola estava contado porque eu já tinha o intercâmbio em vista já desde antes da pandemia. Então, eu já sabia que o meu período ali ia ser determinado, né? E eu também tinha entrado naquela escola justamente para conseguir várias horas com criança, porque eu precisava pro au pair, pro intercâmbio de au pair. E eu Ah, consegui também. legal. Uhum. Precisa de horas? Precisa comprovação Precisa de de horas horas? comprovadas, exato. Tipo, trabalho real com as crianças. Então, eu dei aula para criança, dei aula para adulto, dei aula para adolescente, dei aula para todos os níveis lá. Mas então, pera, quando que você inventou que queria au pair, assim? Desde quando eu já estava na faculdade. Eu terminei a faculdade em 2020, 2020, E aí você 2021. falou, tipo assim, não, eu quero, tipo, pela experiência de viajar pra fora, de ver como que é? Desde sempre eu queria viajar e eu queria conhecer outras culturas, novos lugares, né? E aí eu conheci o au pair e aí eu vi que era uma forma barata e super interessante de conhecer uma outra cultura e ganhar por isso, né? Então, e Entendi. ficar E aí, bastante tempo fora, porque pode ficar até 2 anos. bastante tempo mesmo. Uhum, Entendi. Então você tava se preparando desde lá, já, tipo assim, sabendo o que você ia fazer e tal, caminhando pra isso. Você, é. você já namorava nessa época? Eu comecei a namorar 1 ano antes de eu ir É bom, pro intercâmbio. faz sentido isso porque eu gosto de entender como que estava a vida pessoal e como que ela foi afetada pelo trabalho ao longo do tempo. Uhum. Então, beleza. E aí você foi pra fora quando? Eu fui em agosto de 2022. Então acabou a pandemia no ano anterior e tal, no outro ano você foi pra lá. Quais eram suas Exato. expectativas? Cara, altas, assim, altas, mas muito realistas. Eu sempre fui muito realista, porque eu sempre me inteirei de tudo que a gente tem que fazer lá, que é trabalhar, cuidar de criança. Eu fui para trabalhar, para cuidar de 3 crianças, e uma delas a gente descobriu que era autista, e aí Hum, depois eu também descobri que a outra menina era autista, sabe? Então, assim, eram 3 crianças e 2 autistas, e eu nunca tinha trabalhado com crianças neurodivergentes, né? E foi a primeira vez, e assim, foi muito cansativo. Mas também foi a realização de um grande sonho, morar em outro país, conhecer uma nova cultura, conhecer a neve e realmente vivenciar tudo aquilo que eu sempre quis, né? e você ficava. Era só você de babá? Só eu. E eu ficava quase 40 horas, 40 horas Jesus. por semana. Trabalhando com as crianças, então de manhã até umas 5h30, 6 horas da tarde ali. E aí terminava o trabalho, eu ia dar aula, porque eu gostava muito, era o que me deixava muito feliz. Eu terminava de trabalhar com as crianças, e eu tava assim, exausta psicologicamente, mas eu ia dar aula e eu ficava extremamente feliz no final da aula, sabe? Isso me energizava muito. Então você Então, começou a mais dar uma aula vez. online antes ou depois de ir pra lá? Antes, já, enquanto eu estava na escola tradicional, né? Eu já estava dando aula de manhã, eu dava as aulas particulares, e à tarde e à noite eu trabalhava na escola tradicional. E como você conseguia esses alunos? Ou postando, porque eu sempre postei. Desde quando eu comecei a dar aula, desde 2017, eu postava no Instagram que eu estava dando aula. 2017, ninguém postava. 2017, eu postava. Mentira! Você tinha um perfil só pra isso ou era no seu? Não, não, era o meu no meu mesmo. E assim, a gente postava das formas arcaicas, né? Tipo, ai, ó, tenho disponível seus horários para aula de inglês, tô dando aula de inglês e não sei o que e tal. E já começava a fazer ali as E por propagandas, que que você né? postava? Aí eu gostava e eu achava que tipo, as pessoas me seguiam. Então era uma forma de divulgar. Eu divulgava nos grupos que eu tinha de amigos, nos grupos de família também. Então você era bem despachada. Eu também Ah, era. sim. Mas eu acho que eu era a única pessoa despachada que eu conheço. Eu também sou do interior, né? De Minas Gerais. Então Uhum, aqui não tem muita gente. Então, assim, eu era é. maluca. Eu Da fazia as minha coisas. cidade, até hoje, eu sou a única professora online. Os Meu, outros professores, de inglês, eles trabalham todos em escola. quantas Da pessoas tem nessa cidade? 45 mil. Que cidade é essa? Eu não sei. Qual que é a cidade? É menor. Chama José Bonifácio, no interior, interior. Nunca ouvi falar. Gente, é realmente pequena. De É. onde você teve essa cabeça, então? Ah, internet. Eu fui seguindo as pessoas e, tipo, fui postando. Você tem irmã mais nova ou irmã mais velha? Você tem irmãos? Mais velha. Eu tenho Ah, três a irmãos irmã mais mais novas. velha, ela é, né? Ela é Ela, de... te- ela, te- ela tem que desbravar. Eu Ela tem que sempre dar um tive. jeito. Eu trabalhei desde os meus 16 anos, né? Já trabalhei em alguns outros empregos, então eu sempre tive essa questão de querer ter essa liberdade, de querer ter as minhas coisas, então eu sempre corri atrás e eu sempre fiz acontecer, né? A irmã mais velha, ela tem essa característica, né? Eu também sou irmã mais velha. Acho que a gente realmente desbrava, porque
o irmão É, depois possa passar, né? No trem que a gente já passou. exatamente, Acho que é isso exatamente. mesmo. Mas, então, tipo assim, 2017, gente, vamos parar pra pensar. Escuta aqui, vocês que estão me ouvindo. Isso é o mundo pré-pandemia, vocês lembram como é que era? Pré. Pré-pandemia. Ninguém fazia isso, tá? Tô falando sério. Ninguém fazia isso. Ninguém postava, ninguém falava disso. Questão de aula online, muito menos. Só aula online, misericórdia. Acho que o mais, mal, o que eu vi nessa época foi Skype, que era. Eu Na dava verdade, pelo nessa época, Skype. eu via uma ou outra pessoa começando a usar o Google Meet. O Zoom mesmo, acho que eu fui ficar sabendo Eu dele no dava aula pelo Skype. E eu também ia nas casas das pessoas aqui em Bonifácio, mas muito pouco, era mais pelo Skype. Que é isso, cara? Ó, vocês estão entendendo? E assim, o que eu tô te fazendo essas perguntas é porque eu tô recebendo muitos, assim, uma enxurrada de professores muito novos, tipo, estão começando agora, ou que vai começar. E é Uhum. muito legal, porque como eu já tô aqui há muito tempo e eu tô convivendo muito com o professor que já tá aqui, eu meio que já tava, né, acostumada. Só que essas pessoas novas, elas têm sempre a mesma dúvida. E é muito legal olhar pra todos eles e pensar, cara, que bonitinho, uma criancinha se desenvolvendo. E Aham. eles estão chegando muito pra mim justamente falando dessa questão do tipo assim, por que que eu tenho que me divulgar? É mais ou menos isso. A ideia que eles estão passando é, eu sou professor, ponto. Eu tenho que dar aula. Eu não tenho que ficar caçando aluno, eu não tenho que ficar preocupando com essas outras coisas, que não sei o quê. Mas a questão é o seguinte, e eu falei isso com o Diego ontem. Eu falei assim, amor, não, eu acho que falei com a Marina, que é a minha manicure, que eu vou aqui. Eu falei pra ela, Marina, deixa eu te falar. Se você, ela atendia antes na casa dela. Hoje ela tá num salão, mas antes era na casa dela. Ela falou, Marina, se você não avisar as pessoas que você faz unha, como é que elas vão descobrir que você existe? Como é que elas vão sair andando na rua, batendo numa casa aleatória e perguntando se a pessoa faz unha? Não vão. Eu conheço a Marina porque a mãe dela é manicure da minha mãe. E aí a mãe dela, eu não sei, acho que a Marina postou, a mãe dela falou. Enfim, essa informação chegou até mim. Mas a gente tem que pensar que as pessoas não vão adivinhar que a gente existe. Elas não vão sair batendo na porta dos outros e perguntando se os outros dão aula. Então, esse papel de divulgação é nosso, cara. Se você não quer ter o papel de divulgação, você vai ter que trabalhar na escola. Não tem Exatamente. outra opção. Então, a Bia, desde cedo, ela conseguiu enxergar o quê? Que esse papel também era papel dela. E essa é a diferença que faz um professor chegar muito longe ou ficar sempre empacado. Aquele professor que tem aquela mentalidadezinha pequena de a minha única obrigação é dar aula, não tem que preocupar com mais nada. Ah, é porque eu sou professor. E sabe o que que é isso, Bia? É Hum. ego também. A Hum, pessoa que bate no peito para falar, eu formei para ser professor, eu não conheço sou muitos. vendedor, eu não sou não sei o quê. Isso é ego. E esse ego, só me perguntar, a Maritaca tá atrapalhando? Ou você tá ouvindo ela? Não, não. Graças a Deus o microfone é bom, porque elas estão berrando. Às vezes aqui É. faz uns barulhos também. Não, sério, elas estão, tipo, se matando por causa de uma goiaba. De novo. Tem duas goiabeiras aqui, fica um inferno. Mas enfim, o professor, ele tem que entender que se ele quer ser só professor, ele vai ter que trabalhar numa escola. Porque a escola tem estrutura. Tem a pessoa que capta o aluno, tem a pessoa que fecha a matrícula, tem a pessoa do financeiro, tem a pessoa da limpeza, tem pessoa para cada coisa. Você Aí você só se vai cumprir, preocupa em dar aula. Apenas. vai cumprir Da a aula função e todo o resto que a gente envolvida, né? sabe, né? Envolvido, é. É, Que não é mas pouco. função, aulas. Essa é a sua função. Agora, meu querido, se você quer ter uma empresa, você precisa ou contratar pessoas que vão cumprir as outras funções ou fazer você mesmo essas funções, porque ninguém vai simplesmente adivinhar que você existe. Então, se lá em 2017 a Bia foi precursora nisso aí, ela começou a entender o que, cara, eu vou ter que me divulgar, eu vou falar com as pessoas. Isso é porque ela já tinha uma mentalidade de que as coisas não vão cair no colo dela. Bia, muito difícil achar isso hoje em dia. Eu sempre prestei atenção e eu sempre fui uma pessoa que corria atrás, entendeu? Se eu não estou contente com algo, então eu tenho que mudar a minha realidade. Eu tenho que mudar com o que eu não estou contente. E para isso acontecer, precisa de mudança. E se precisa de mudança, eu preciso ir atrás dessa mudança. O que que eu preciso fazer? Então é isso que sempre me moveu. Então, se Você é eu não muito estava encaixada. se eu não estava feliz com o quanto que eu estava ganhando, tipo, com não somente porque não, tudo não é dinheiro, não é sobre dinheiro, né? Então, não é somente sobre isso, lógico, é sobre isso, mas não é somente sobre isso. Então, se eu não estava contente com a forma que aquela escola estava conduzindo o aprendizado dos alunos, então eu tinha que fazer alguma coisa diferente. Eu tinha que ser a diferença. Lógico que não ia ser a diferença dentro da escola, mas ia ser diferença para mim mesma, sendo uma teacher diferente. E como que eu faço isso dentro da minha própria escola? E foi Aí o é que eu que corri tá. atrás de fazer. Exato. Eu acho que hoje em dia tá cada vez mais difícil, o que é totalmente ilógico, mas a gente tá na era que tem mais informação no mundo.
na história da humanidade, que tem mais facilidades, tem mais informação mesmo, e é a era em que as pessoas menos querem buscar por isso. Então, até fiz um post ontem, e isso é muito real e relevante, tá? Presta atenção você que tá me ouvindo, não fica ofendido de, ai, nossa, ela tá me ofendendo de graça, coisa assim. Não, eu tô falando uma coisa que eu acho que talvez vai fazer diferença na sua cabeça, e é isso que vai fazer você chegar onde você quer. Hoje em dia, as pessoas, elas querem tudo pronto na mão delas fácil. Então, eu vou chegar e falar assim: como é que eu faço pra chegar em tal lugar? E eu quero que você me explique pra chegar e que você vai lá junto comigo, sendo que existe um Google Maps. Eu vou lá e falo assim: como que faz tal comida? Eu quero ligar pra alguém me explicar fazer essa comida, sendo que tem o YouTube. Não existe nada que não tenha no YouTube, gente. Sempre tem um menino de 12 anos que fez um vídeo falando do problema que aconteceu no seu computador e ele já consertou sozinho, com o microfone estourado. E aí é só você ir lá e procurar. Mas a gente tá numa era em que as pessoas não querem mais procurar, porque elas querem tudo imediato, elas querem alguém fazendo por elas. Então, isso é justamente o que faz você não chegar naquele objetivo que você tem. E você fala, é meu sonho, quero chegar à minha meta, não sei o quê. Não vai chegar porque você não tá correndo atrás, não tá fazendo a sua parte. Então, muitas vezes, não existe aquele recurso ainda. A gente tem que criar, e é chato. A gente tem que criar, a gente tem que fazer, a gente tem que, enfim, realmente criar uma oportunidade nova onde não tem. Então, essa questão de se divulgar, de encontrar formas novas de fazer isso acontecer, é um passo à frente que a maioria das pessoas não faz. Pleno 2025, e a gente ainda tem que falar sobre isso, sobre correr atrás de alunos, sobre se divulgar, sobre, enfim, querer e tal. Mas se lá em 2017 você estava dando suas aulas particulares e tudo mais, quando você viajou, você manteve os mesmos alunos? Alguns mudaram, né? Alguns deixaram de fazer as aulas, até porque eu precisei parar de fazer, de dar aula por um tempo, porque eu tive que me adaptar à rotina nova, era muita coisa nova acontecendo. Então eu falei, ó, eu vou parar por um tempo, acho que eu parei por uns 6 meses. E aí depois eu voltei, né? Avisei todo mundo que eu tinha voltado a dar aula. E todo esse tempo não fiquei parada, não fiquei sumida completamente nesses 6 meses. Eu sempre estava postando no Instagram, eu sempre estava falando as coisas, ensinando alguma coisa em inglês e postando a minha vida lá nos Estados Unidos. Então, isso é muito interessante, as pessoas gostam muito disso. E Não por que que você gostei tanto postou? quanto deveria, mas. Oi? Por que que você postou? Qual que era a sua intenção? Compartilhar Mesmo que mesmo, realmente. você não Porque eu estava sei dando que é aula. algo interessante. Eu sei que é algo interessante. E eu sei que as pessoas gostam. E eu sei que as pessoas já estavam me seguindo querendo ver isso. Entendi. Em algum momento você pensou, tipo assim, de dois lados. Ou você pensou, tipo assim, e mesmo que eu não esteja dando aula agora, pode ser que isso me ajude no futuro. Sim, Esse sem pensamento passou na dúvidas. sua cabeça. Sem dúvidas, a todo momento. E Sem passou dúvida. aquele outro também, de tipo assim, ninguém tá prestando atenção, vou parar de fazer. Também, todo dia. Todo dia. Mas aí, assim, igual eu tô falando, eu poderia ter postado muito mais do que eu postei, só que eu fiz assim o que deu, porque também a rotina era muito corrida. Muitas vezes, né, a gente tá no intercâmbio, a gente tá morando fora e os sentimentos, eles oscilam demais também. Então, às vezes você tá super animado pra você fazer isso e às vezes você tá com zero disposição pra fazer isso também. Então, isso sempre me ajudou postar, sempre as pessoas sempre. Os meus alunos hoje, eles falam: Nossa, eu sempre te acompanhei, sempre gostei das coisas que você postou, acompanhei você lá nos Estados Unidos. Então, isso é algo assim muito gratificante. Eu ver que esse esforço, né, de ficar postando sempre e tudo mais, valeu a pena, né, dessa constância. É aí é que tá. Isso é uma coisa. Eu falei hoje nos stories sobre a gente, muitas vezes, Bia, como foi a minha história? Eu comecei plantando em tudo quanto é lugar, sem ter certeza nenhuma se algum dia eu ia colher. Mas eu fui plantando, plantava, 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 até que hoje eu colho sem fazer esforço nem de plantar mais, porque as coisas vão dando resultado. Então, tipo assim, toda semana praticamente alguém entra na trilha e eu não falo com as pessoas, elas simplesmente elas vêm, porque eu assisti todos os seus vídeos do YouTube, eu vi todos os seus podcasts, eu vi todos os seus posts e eu nem sei que aquela pessoa tá ali. Então, uma coisa que acontece muito, e eu quero sua visão como pessoa que passa por isso todos os dias, os professores falam muito isso comigo e ultimamente mais ainda, tá? Se você entrar lá na Comum, você vai ver. Sobre a gente estar fazendo coisa, não estar vendo resposta. Então, tô postando todo dia, ninguém interage. Faço meus stories, ninguém reage, ninguém comenta, ninguém engaja comigo. Essa sensação do tô sendo ignorado. Como eu continuo fazendo, mesmo me sentindo ignorado? O que que você Você pensa tá, sobre isso? você tá sendo ignorado, mas você tá sendo visto. Então, quem é visto é lembrado. Se a pessoa vai lembrar de você, quando ela for pensar, professora de inglês, que é o meu caso, ela vai lembrar de mim. Igual eu falei, a pessoa me parou e falou: você é a professora do Instagram que fala hello, hello, sabe? Então, tipo, é uma coisa que eu faço
despercebidamente, não despercebidamente, a gente sabe porque a gente faz isso. A gente aprendeu com a Lisa. Mas, assim, se você posta, mesmo que as pessoas não interajam, as pessoas não interagem, as pessoas não mandam perguntas, as pessoas não vão fazer nada disso, elas não vão curtir, elas não vão comentar. Mas se você tá ativo, se você tá ali se mostrando, você vai ter resultado, porque as pessoas vão lembrar de você. Aí é que tá. Vamos parar pra pensar, gente, tá, gente? Você curte, você reage, você comenta, você envia, você salva tudo que você vê, que você achou legal no seu dia? Não. Com certeza não. Não, você ignora. A maioria das coisas você ignora. Eu sou muito consciente sobre isso, porque como eu trabalho com isso, né? Eu sou ativamente consciente. Todo conteúdo que eu vejo eu curto. Todos. É, no TikTok, por exemplo, né? No Instagram no Instagram, eu acho que eu até curto, mas não sei. No TikTok eu curto todos, porque eu quero dar força para aquela pessoa que eu tô vendo, porque é tipo assim, obrigado pelo seu conteúdo. Toma, obrigado pelo seu conteúdo. Mas as pessoas não são assim. O Diego mesmo, ele racha os bicos, ele adora, ele ama o vídeo. Ele nunca mais, nunca reage com nada. Tipo, não tem um like, um nada. Eu falo, amor, por que que você não curtiu pra dar um engajamento pra pessoa? É porque não é natural pra gente fazer. A gente precisa ser lembrado de fazer. E muitas vezes a gente não quer fazer assim mesmo. A gente fala, ai, cara, não, simplesmente não vou engajar com isso aqui. Adoro esse conteúdo, me ajudou muito, fez sentido pra mim, mas eu não tô afim, não é, não vou fazer. E isso não significa que você não gostou do conteúdo ou que você não se importa com aquela pessoa. Gente, é uma. Isso é a virada de chave que quando vocês tiverem, tudo na empresa vai mudar. Tudo na sua vida vai mudar. É igual uma mãe. Sabe quando a gente acha que a nossa mãe não tem sentimentos? E a primeira vez que você vê sua mãe triste, você fica despedaçado? Por que que você pensa que sua mãe não tem sentimentos? Porque a sua mãe sempre é a pessoa que acolheu os outros. Ela nunca precisou de acolhimento. Então você simplesmente intrinsecamente pensa que a sua mãe é de ferro, ela não sente nada. Até que você vê ela triste, você fica, caramba, minha mãe também sente. É a mesma coisa o criador de conteúdo, porque a pessoa você pensa, cara, ele tá ali naturalmente, é natural pra ele. Isso é dele. Ele não precisa de reforço, ele está. Até que um dia essa pessoa começa a ficar deprimida ou ela some e aí você sente a falta dela. É a mesmíssima coisa, é a mesmíssima coisa. E quando você começa a perceber isso, fica muito mais fácil, mais leve criar conteúdo, porque você tá blindado, você tá assim, ai, cara, eu tô fazendo por fazer, eu sei que tem gente me vendo. Eu sei que tem, na minha cabeça eu crio várias fics de que as pessoas estão me vendo. E acontece delas estarem mesmo, elas estão vendo, elas estão falando, e elas não vão nem te contar que isso tá acontecendo. Então, uma injeção de ânimo para você é justamente pensar que, ainda que você pense que está sendo ignorado, as pessoas estão te vendo, tá? E exatamente o ponto é, comece a interagir com as pessoas que você tá vendo também. Ou para ver o seu próprio perfil de consumo. Duvido que você fica reagindo em tudo que você vê. Duvido. Eu Mas, não. enfim. Não, a gente esquece. Ih, é normal. Totalmente. Vídeo do YouTube eu ainda não aprendi a dar like. Eu ainda não consigo. Eu esqueço que tem Eu que dar dou, like. no vídeo, eu sou assim, da era muito mais YouTube do que Instagram, né? E TikTok ainda, meu Deus do céu, é muito novo pra mim. Mas eu tô tentando. Mas eu curto todos os vídeos do YouTube, salvo tudo, amo. O do YouTube o Diego faz e eu não. Engraçado, né? Com o perfil de consumo. O Diego lembra do YouTube, eu não. Tipo, eu vi vários vídeos da pessoa, 300 mil coisas. Aí quando eu vejo, eu não sigo ela, eu não sou inscrita e não curti nada. Mas eu adoro o perfil. Eu esqueço. É natural que a gente esqueça, É, né? E eu tava vendo um podcast sobre isso hoje, inclusive, tomando banho, falando sobre o perfil das pessoas de consumo e tudo mais, e que a retenção é mais importante do que a atenção, o que eu já sempre cantei essa pedra. definitivamente. É, Definitivamente. tipo assim, muita gente chama. Isso é uma coisa importante a gente falar também. Tem muito professor grande, que a gente chama de guru, né? Que é aquele professor gigantesco, que eles chamam muita atenção. Então, ele tem muitos seguidores. Ele tem muito engajamento. Ele tem não sei o que lá. Só que na prática, os números não são tão bons assim atrás das câmeras. Por quê? Porque a pessoa não tem constância. A pessoa não tem uma coisa fixa. Então, um mês é uma coisa, outro mês é outra coisa. A pessoa não tem também um projeto de futuro para a empresa dela. E isso faz com que ela seja uma estrelinha nesse momento e daqui a pouco ela suma porque não tem mais o que fazer. Então, voltando na sua história, e agora eu vou deixar você terminar de contar, desculpa aí, várias interrupções, né? Mas estava falando de quando você foi para lá em 2022 e você tinha boas expectativas e como é que foi? Foi assim, incrível, eu vivi.
tudo que eu queria viver, fui para Havaí, que é assim perfeito, maravilhoso. Conheci vários estados de ambas as costas e assim, fiz muitas amizades. Eu queria, era um dos meus goals, assim, né? Fazer amizades com pessoas de fora, ou seja, pessoas que falassem outras línguas também. Isso aconteceu, fiz uma road trip incrível e tá tudo lá no meu Insta. E assim, foi maravilhoso mesmo, foi uma experiência incrível, foi uma experiência difícil, porque não é fácil você deixar a sua zona de conforto. Deixei namorado que ficou aqui me esperando, deixei família, deixei todo mundo. E corri atrás dos meus sonhos, mas não me arrependo, faria tudo de novo, sem dúvidas. E hoje em dia eu sinto que ainda tem muito mais esperando. Vamos ver quais são as cenas dos próximos capítulos. E quando você tava lá, tipo assim, eu lembro que quando que você me conheceu? Foi ano passado? Foi o ano passado, eu tava lá ainda, porque daí eu te conheci pela Ju Ah, Briane. a Juliane. É, Aham, ela também tem dois ah, episódios no Post Teacher. exato, maravilhosa. Eu comecei a procurar coisa de Notion no YouTube, e aí eu encontrei ela, e aí eu vi que ela tinha feito mentoria com você, e aí eu comecei a te seguir, e aí interessante. E aí comprei o Teacher Flex, porque eu falei, não, interessante, nossa, muito legal, vou comprar. Porque lá a gente ganha em dólar, né? Então eu sempre investi em conhecimento quando eu tava lá. E aí depois entrei pra trilha. E aí, um ano depois, estou aqui. E ano passado, então, quando você tava lá, tipo assim, eu lembro que quando a gente se conheceu, quando você entrou, você tava meio que, tipo, numa fase, tô de saco cheio. Chega, eu quero ir embora Nossa, do Brasil, total, quero ir pro meu Brasil. O Deus! que Exato, que porque aconteceu nessa fase? é muito. Eu já tinha passado, eu já estava no segundo ano, né? Que eu sempre falei que ia ficar os 2 anos, então eu já estava no segundo ano com a mesma família, então é muito cansativo. É o dia inteiro. Eu me sentia como uma mãe, assim, porque eu era o dia inteiro atrás das crianças, cuidando das crianças, e eu sou o tipo de pessoa que eu me dou completamente para aquilo que eu estou fazendo. Então, eu me doava completamente para as crianças. Então, no final do dia, como eu falei, eu me sentia muito exausta mesmo. Várias coisas que você vê e você não concorda, e aí, tipo, você não pode mudar, né? Porque, enfim, não é sua família, você não tá ali pra mudar nada, você tá ali só pra trabalhar mesmo. E aí, eu ficava muito nervosa com isso e sentia muita falta do Brasil também, sentia muita falta das nossas comidas, do nosso jeito brasileiro, sabe? As pessoas, elas acabam sendo até um pouco mais frias. O frio é por um período maior, né? Então, você acaba ficando meio depressiva também, falta de vitaminas, enfim. Também vitamina D. E Nossa, eu consigo aí, imaginar eu morando eu lá. tava muito de saco cheio. Eu tive uma mentorada que ela era amazonense, ou seja, de um dos estados mais quentes do país, que é calor praticamente o ano inteiro. Praticamente não, é calor o ano inteiro. Eu morei no Pará, é praticamente a mesma coisa. E ela foi morar, e agora eu esqueci qual que é o estado, mas num dos estados mais frios dos Estados Unidos. E assim, Nossa. ela estava em ponto depressivo mesmo, um ponto assim, Hum, muito pra baixo. E ela foi morar lá porque ela casou com um americano e tal, eles moravam lá. Mas, gente, sim, faz falta. Eu não sei como é que é você, se você ama muita. se não sei o que lá, esse povo assim. Mas eu gosto do calor, eu gosto de sol, eu gosto de dia azul, entendeu? Eu não consigo lidar com frio todo dia, com chuva por muito tempo. Aquele povo que adora Londres, ai, lindo, chove todo dia, que lindo. Eu não sou assim, não. Por mim, chover é dormir, entendeu? Eu gosto Assim, de sol. eu gosto, mas por um período muito longo é muito difícil. Porque você, assim, quando tá verão, é 3 meses de verão e acabou. 3 meses. 3 meses de calor. E é isso, acabou. E eu ficava muito assim, já não aguento mais, já não aguentava mais. Sabe, eu queria meu namorado, eu queria as pessoas aqui, eu queria esse calor brasileiro, eu queria ir pra praia, eu tinha também sonho de morar na praia. E nesse meio tempo, meu namorado, ele conseguiu um emprego na praia, e ele já estava morando na praia, então a gente já estava com vários planos. Então, assim, eu queria muito voltar. Mas eu queria voltar com algo. Eu não queria voltar e ter que trabalhar em escola, né? Então eu já comecei ali a trilha e eu já comecei a estudar, comecei a botar em prática tudo que eu estava aprendendo ali, conforme foi dando, né? Porque a rotina era maluca. E aí foi assim, muito Então, peraí, bom. tipo assim, a sua ideia era comprar a trilha e entrar para que quando você estivesse aqui o negócio estivesse estruturado? Como é que foi isso? Exato, não, exato, é. Já estudar antes, para quando eu voltasse, até porque então eu comprei a trilha mais ou menos ali em janeiro, fevereiro, não lembro agora direito. E aí em julho eu lancei minha turma, né, abri a turma, então já fechei uma turma, que era a intenção mesmo, pelo menos uma turma. E aí depois me estruturando cada vez mais, estudando cada vez mais, pra no final do ano, porque eu vou ter em agosto, isso foi do outro ano, né? Ano passado. É, do Então, 2004. exato. E aí eu voltei em agosto, no final de agosto, começo de setembro. E aí
eu já queria, tipo, já tá com tudo estruturado até o final do ano, pra agora eu começar o ano de 2025 já super bem estruturada e, assim, já fazendo as coisas acontecerem, né? E aí aconteceu, porque como é que foi? Super! Como que foi? Super, super. Tipo assim, eu voltei e aí comecei a postar cada vez mais, né? E comecei a também estruturar todas as aulas cada vez melhor e sempre postando sobre isso. Então, nunca deixei de postar todas as estruturas Processo, né? que eu fazia, o processo, exatamente o processo que tava acontecendo, né? E a evolução das alunas e tudo mais. E a retenção, assim, foi cada vez maior também. E também, agora pro final do ano, muita gente veio atrás, mas também comecei a turbinar os posts no Insta, né? Para as pessoas realmente verem que as matrículas estavam abertas, como que eram as aulas e tudo mais. E desde novembro eu tenho fazendo isso. E agora a gente está fechando janeiro com um total de 5 turmas, alguns alunos particulares ainda, mas tô mais focada nas turmas, 5 turmas e faturamento bem legal. Cara, isso é o que eu falo pra vocês, porque uma coisa que eu ando vendo pra caramba, principalmente no TikTok também, é a questão do pessoal falar, finalmente falar a verdade. Finalmente, Uhum. olha os refrescos chegando, de que quando eles veem um corpo muito bonito, esse corpo levou muitos anos pra ser construído, sabe? Então, antigamente, o pessoal Uhum. era assim, ai, sou linda de natureza, ou ai, fiz 2 meses de academia e fiquei bombadona. Hoje em dia eles estão sendo mais sinceros, então tá tendo uma cultura, eu acho, de valorizar muito esses corpos que levaram 10 anos para ser construídos, que levaram Sim, tipo, 10 anos. É muito tempo. é muito E, tempo. cara, 10 anos atrás eu tava entrando na faculdade, entendeu? Tipo assim, eu já formei, eu já fiz 10 milhões de coisas. E aí, essa questão remete muito ao que está acontecendo agora com relação à vida real dos professores também. Porque ainda tem gente que acredita naquela história da carochinha lá, do eu vou entrar agora, começar a estudar sobre isso mês que vem, eu já tô com os meus 15 mil alunos e tô recebendo 2 milhões de reais, e aquele negócio todo, meus cursos já estão vendendo, não sei o quê. Então, uma coisa importante, presta atenção na história da Bia, que é o seguinte: ela estava vivendo fora do país, ela tinha um dia inteiro trabalhando, 8 horas no dia, É por aí. com 3 crianças, então ela estava cansada, ela ainda dava as aulas particulares dela e ela ainda estudava, tá? Do que ela ia fazer para ela poder estruturar esse E negócio fazer todo. uma pós-graduação. Detalhe, pequeno detalhe, assim, nem, não, irrelevante. Uma pós também junto, só pra, né, acrescentar. Porque ela foi nessa correria de janeiro a setembro, pra quando chegasse em setembro ela tá com isso tudo estruturado, o negócio rodando. E aí de setembro pra cá, 5 turmas? É, porque a primeira foi em julho, né? Em julho. E aí para começar agora é janeiro, né? Então toda essa divulgação para no final do ano a gente já começar a ter todas as matrículas e agora em janeiro eu tô ainda fazendo nivelamentos e entrevistas que ainda tem muita gente ainda atrás mesmo, eu já nem divulgando tanto mais. E aí você plantou tanto que agora você tá colhendo, né? E Exato. aí o que é legal é o seguinte, que é uma coisa importante a ser dita. Quando a gente vê muito marketing em cima de números, né? Principalmente fiz 10 milhões e não sei o quê. Geralmente, gente, e quero muito que vocês prestem atenção nisso, é coisa esporádica. Então, eu fiz tal dinheiro neste mês. Eu fiz tal valor agora. E investindo, eles não contam. Não. Duas coisas importantes, presta atenção, são dois mitos, tá? É o do fiz 1 milhão de reais este mês que vem eu faço zero. E esse mito vem envolvido desse outro mito que é: ninguém te conta que para fazer 1 milhão de reais eles investiram 950 mil reais. Você tem 950 mil para botar agora? Só para simplesmente testar? Não tem. Então, o que eu trabalho lá na trilha, que é o que a Bia fez e é o que eu recomendo para qualquer pessoa que tá ouvindo a gente, estando na trilha ou não, é você construir um negócio que seja visado no longo prazo. Como eu tô falando nesse episódio de metas de 2025, eu não quero que de novo você comece mais um ano queimando a largada na correria. Daqui a pouco você desiste, o negócio desanda. Mais um ano que você vai repetir a mesma história na sua vida. Você não tá cansado, não? Eu tô cansada de repetir a mesma história na minha vida. Por isso que esse ano eu tô fazendo exercício e academia, e dieta, e não sei o que, não, porque eu cansei de repetir a mesma história. Ai, Bia, cansei, entendeu? Sabe? Quando todo. Ai, chega já, chorar pela mesma coisa. É É. cansativo você ficar naquela repetição e você. Acho que como a gente vem de cidade pequena, a gente sabe porque é assim. As É a pessoas mesmice. elas reclamam, mas elas não procuram mudança. É a mesmice. Todo É a dia uma mesma coisa. isso, exato, exato. Aquela música, todo dia Então, ela faz tudo sempre igual. Essa música, ela me dá desesperando, não é feliz pra mim. Ela me nem dá. um pouco. Eu fico assim, gente, todo dia? É sério? Todo dia? Não, né? Não. Então eu tava cansada de sofrer pela mesma coisa. Esse ano eu decidi que eu ia fazer diferente. Eu recomendo pra você, professor que tá ouvindo a gente, que você finalmente faça algo diferente, cara. Se você quer ter um 2025 diferente, a Bia levou
um ano para estruturar tudo que ela tá vivendo. Mas agora uma pergunta, Bia. Como que vai ser seu mês que vem? Como que vai ser o outro mês? Nossa, muito mais tranquilo, porque eu já venho plantando, eu já venho estruturando, então agora é só fazer as aulas, continuar dando as aulas, né? E continuar postando, que a gente não E são para. alunos esporádicos? Não, não. Contratos de no mínimo um mês. É, um mês não, perdão. Contrato de no mínimo 6 meses. Então eu já sei eu já tenho essa previsibilidade de como que vai ser os meus próximos meses, né? E depois, obviamente, o próximo ano inteiro, a gente também já tem mais ou menos uma previsibilidade aí, porque se a retenção já foi boa tendo uma turma, tendo 5 turmas, a intenção é cuidar desses alunos, realmente fazer, no meu caso, o inglês, né? Então, com que o inglês eles vejam que eles conseguiram evoluir e assim continue para o próximo semestre e assim por diante, até finalizar. Então E presta também atenção nisso. infoprodutos, e, enfim, cuidar, né? A construção, ela demora muito mais. A manutenção, ela é bem mais simples de ser feita. Só que a construção, gente, ela é um período de sacrifício. Não vou mentir falando que é gostosinho. É, tipo, pensa na dieta. No comecinho, cara, é um déficit calórico que você não tá acostumado. Então você vai comer bem menos do que você tá acostumado. Você não vai comer coisa gostosa do jeito que você gostava. Você vai comer coisa que você não gosta. Não é gostoso, não é legal, tá? Ficar fazendo exercício, em vez de ficar deitado, você tá indo na academia 9 horas da noite, num frio danado, não é legal. Vou te falar que não é. Só que é um sacrifício temporário, que você vai fazer e daqui a pouco ele vai terminar. A manutenção, ela é muito mais leve. Se eu já estiver fazendo academia há 3 anos, ir pra academia é um costume pra mim. Eu vou como respirar. Se eu estiver fazendo dieta há 3 anos, eu não preciso mais ficar me restringindo tanto assim, eu consigo comer melhor. Então, a mesma coisa vai acontecer pro professor que tá querendo ter essa vida diferente financeiramente e estruturar a empresa dele agora. Estruture sua empresa, gente. Para de ficar correndo atalho. Ah, eu quero o atalho, eu quero o mais rápido possível. Eu tô desesperada, eu quero não sei o quê. Que dia que você vai parar e fazer a base, o alicerce? Tá na hora de você construir direito sua casa. Então a gente vai fazer o quê? Esse ano, projeto. Você vai estruturar as suas turmas, não mais viver de aula individual, porque também é uma flexibilidade que demanda, né? E ao mesmo tempo uma dor de cabeça. Danada. Você vai estruturar contratos. A Bia falou, 6 meses no mínimo. A Bia sabe o que que ela vai ganhar mês que vem, o que que ela vai ganhar no outro mês. Então ela não tem esse sofrimento que todo mundo fala, né? Ai, não vou virar autônomo porque eu não sei quanto é que eu ganho. Autônomo nunca sabe de nada. Eu fico chocada com o professor que ainda não faz contrato, com o professor que não profissionaliza o seu negócio. Só que o professor ainda faz o quê? Não faz nada, não corre atrás de mudança. Então, gente, para com isso se você realmente está escutando a gente porque você quer algo diferente para o seu ano. Então, busque esse diferente, faça acontecer. As possibilidades das nossas vidas, você vai ter muitas possibilidades, mas o que vai diferenciar é se você vai estar pronto para elas ou se você vai estar na mesmice. Exatamente. E aí acontece que se você passou, para pra olhar como é que foi seu finalzinho do ano passado. Você tinha 13º? Você tinha férias remuneradas? Você tinha o quê? Se você não tinha nada, é porque você não construiu ao longo do ano. Aí esse ano você vai fazer de novo. Quando é que você vai fazer diferente? Então a gente pensa nisso, ó. A Bia sabe quanto ela ganha mês que vem. Ela tem um contrato de 6 meses, no mínimo. A tendência é que esses alunos se mantenham com ela. Então, 5 turmas, gente, está garantido ali para ela. Semestre que vem, a tendência é que eles renovem. E ela ainda consegue abrir outras turmas para além daquelas ali. Então, a tendência é aumentar, melhorar sempre. Porque, mesmo quando a Bia estava com 5 turmas, ganhando super bem, vivendo super bem, ela estava postando. Ela estava sendo constante. Ela tem cuidado com os alunos que ela já tem e ela continua criando conteúdo para chegar a gente nova, porque quem não é visto não é lembrado, igual você mesmo falou. Então, isso é uma outra questão que eu quero deixar claro aqui. E como que tá seu planejamento pro ano, assim? Você pretende abrir outras turmas? Como é que é? Então, por enquanto, não. Assim, depende. Vamos ver. Se ainda chegar muita procura, talvez eu abra mais uma turma. Mas a intenção é realmente cuidar desses agora e estruturar infoprodutos. Então, Boa. estruturar infoprodutos dentro da minha comunidade de alunos, que a gente tem uma comunidade. Então, lá dentro, para eles verem sempre ainda mais valor. E também, para quem ainda não conhece, né? As minhas aulas, para que possam conhecer ainda mais. E Então, aí é essa é que a tá, intenção que para ela esse ano. presta atenção que ela fez uma base com as turmas e os infoprodutos, eles são um plus, que eventualmente eles vão acabar fazendo até uma renda maior do que as turmas, porém ela ainda tem essa base. É importantíssimo que vocês entendam que não tem como você crescer só no infoproduto sem ter uma estrutura gigantesca, tá? Então, esses professores que vivem só de infoproduto mesmo, eles são pessoas grandes que têm uma empresa, uma equipe muito grande por trás, que tem custos muito altos por trás. E o infoproduto é uma renda variável.
Então você tem ali um mês, no outro mês talvez não tenha, e assim por diante. É a mesma coisa que investir seu dinheiro em bolsa, por exemplo. Você vai colocar sua reserva de emergência na bolsa? Não, você pode perder tudo. Então você coloca onde? No Tesouro Selic, numa coisa que seja mais séria, mais certa e que você sabe o número que vai sair depois. Então é a mesma coisa que as turmas elas são como a sua renda, a renda fixa. E os infoprodutos, a renda variável, que aí a gente tem espaço para crescer muito mais, né? Espaço para ter uma liberdade muito maior. Você cria um infoproduto uma vez só, você vai vender isso com frequência, sempre. Glória, maravilhoso, perfeito. Mas de onde que vem sua renda fixa? Das suas Das turmas. turmas. A gente tem que ter Exato. essas coisas. Esse, Elisa, foi um ponto crucial que foi realmente uma virada de chave para mim. Quando eu entrei na trilha, eu tive toda essa parte de mentalidade que em nenhuma outra mentoria a gente tinha, né? Essa parte da mentalidade em que você encontra não somente o que você acabou de dizer, mas também a parte prática disso. E Uhum. não simplesmente a parte teórica. Ah, tá, você pode fazer isso, isso, isso. Tá, mas qual que é a parte prática que realmente vai me ajudar aqui? Então, na trilha, a gente tem exatamente isso. Algo que eu sentia muita falta. Essa parte, né? A gente é professor, a gente é de humanas, a gente não quer saber de número, mas dentro da trilha a gente tem isso muito bem ensinado pra gente. Então, você aprende, além de aprender, você começa a colocar em prática e você vê que aquilo tá fazendo sentido, tá dando resultado. Então, é realmente uma das melhores partes, assim, que eu mais gosto, porque era o meu pavor, assim, era essa parte financeira. E eu tinha muita dúvida, até que eu fui falar com você, né? Ah, Elisa, então, tô com essa dúvida no Teacher Flex. Aí você falou, olha, dentro lá da trilha, a gente tem essa parte dos investimentos, né? E como funciona a parte financeira. E aí, não, perfeito, eu vou entrar, sem dúvidas. E eu encontrei muito mais do que isso, né? Então, hoje, É se eu que eu tenho sou a uma pessoa. estrutura que eu tenho, também é pela Elisa, sem dúvida. E eu não, é porque você correu atrás, mérito seu. Mas Não, é mas tá bom. importante a gente mencionar que eu sou uma pessoa, gente, eu sou obcecada, entendeu? Se eu pudesse me definir uma palavra, eu sou obcecada. Então, se eu tenho um objetivo, eu sou obcecada em descobrir qual é o processo que vai me levar até lá. Eu gosto muito de processos, assim, eu adoro entender como uma coisa leva a outra. Então, quando eu era só professora autônoma, eu tinha uma questão muito séria com precificação. Porque eu ficava assim, não faz sentido, não bate a conta. Eu sempre, Bia, você tá entendendo que quando eu comecei, não tinha nenhum mentor que falasse nada disso, nada. Tinha, Não, não tinha. todo mundo falava aquilo do que eu odeio, 100 alunos que pagam R$ 100. Sempre. E isso não fazia sentido nenhum na minha cabeça. E eu ficava, gente, Exato. não tô entendendo. Então, eu fiz curso de finança, eu fiz curso de administração, eu fiz curso de marketing, até eu descobrir como é que eu ia fazer para ter uma renda que fosse fixa, porque, gente, eu sou obcecada, eu precisava de segurança. Uma renda fixa, como é que eu ia fazer para ter uma renda que fosse estável e como é que eu ia fazer para que no final do ano eu tivesse as coisas que eu teria na CLT, para eu poder ter liberdade de sair, entendeu? E, na verdade, nem era CLT, eu era professora da escola pública. Então, eu queria o quê? Eu queria 13º, eu queria férias remuneradas, eu queria, tipo, poder sair e sentir que meu negócio não vai simplesmente desabar. Então, a gente tem números na trilha, a gente trabalha com números, a gente trabalha com processos, a gente não trabalha com achismo em lugar nenhum. Eu detesto achismo, eu detesto gente que é base de papo de coach. Ai, tudo que eu falei papo de coach. Ai, tudo é a cabeça. Ai, que só você. Não, não é só você querer, não é só você fazer. Você tem que ter processo, estrutura, você tem que saber o que você está estudando. Então, se eu vou dar uma dica para vocês que estão ouvindo começa a estudar sobre essa parte da finança, ou você entra na trilha que já está mastigado, ou você vai estudar sobre como que eu faço para precificar a minha hora-aula de modo que isso me dê uma liberdade no final do ano para ter o meu 13º, para ter as férias, para ter a reserva de emergência da empresa. Como que eu faço para montar turmas, porque é o que é mais fixo, né? O que a gente está falando também são contratos semestrais. O pessoal tende a não sair quando está em turma, inclusive, também é uma outra segurança. E estuda também como é que você vai fazer para ter previsibilidade, de modo geral. Que hoje está tudo muito instável, né? E a gente tem que ter essa previsibilidade, assim. Eu vejo uma boa evolução, assim, nos professores da trilha e tal, que caminham bem. E eu vejo que é uma transformação que ela é permanente. Eu gosto é disso. Você mudar sua cabeça do que você tá fazendo para sempre, sabe, gente? Você se vê dando aula daqui a 10 anos ou 20 anos, Bia? Cara, sem dúvida. Eu me vejo. Eu Como que você gosto vê sua escola muito. lá na frente? Você acha que vai Nossa. simplesmente acabar? Tipo assim, que o mercado tá muito saturado, todo mundo é professor de inglês. Nossa, mas nem a
pau, nem a pau, nem a Por pau. que não? Tá só começando, gente. Primeiro porque cada vez mais as pessoas elas procuram ganhar em dólar, as pessoas procuram morar fora do país, as pessoas procuram viajar cada vez mais. Então elas querem, elas precisam, não é mais apenas querer, mas elas precisam saber inglês, por exemplo, e saber outras línguas também, se elas querem se destacar no mercado de trabalho. E o ensino personalizado, não, ele só começando apenas. Então, é isso que a gente tá Escola falando. grande. É isso que a gente tá falando. As escolas grandes, elas vão existir, assim, não sei como elas existem hoje, entendeu? Mas cada vez mais os alunos, eu tenho vários alunos que chegaram pra mim, eu comprei curso de fulano de tal, que é super famoso, e não aprendi quase nada, porque não tem aula de conversação, você não tem personalização para o aluno, eles não te conhecem, você nem vê a cara do professor, é tudo aula gravada, em que você realmente não tem contato nenhum com o professor. Então, os professores que estão dando esse atendimento personalizado é, assim, o futuro, eu acho. O futuro que já é presente, né? Aí que tá. E você viu como a escola, na verdade, tá quebrando? Porque a escola de idioma, gente, franquia, tá? Tô falando das grandes. É um negócio, Uhum, assim como qualquer outro. É só um negócio. exato. Então, você não precisa ser professor para você criar um desses. Você precisa ter dinheiro para Não, comprar franquia. Ponto. Por isso, inclusive, que a maioria dos donos de escola nem sabe inglês, nem sabe o que ensina lá. Mas ele tem uma escola porque ele tinha dinheiro para comprar. E a questão é que, eu fiz um vídeo agora, enquanto eu me maquiava pra cá, falando sobre a personalização. Por quê? Principalmente depois do GPT, ninguém suporta mais esse negócio de mensagem pronta, copia e cola. Mesma coisa, manda uhum, pra um, manda pro outro. Então ninguém tá suportando mais as aulas, gente, da escola regular, cara. É um negócio que foi gravado em 1900 e bolinha e você tem que ficar repetindo até hoje. Fala uma até frase, você hoje. repete. Fala a frase, você repete. Pelo amor de Deus. Então, o que que as pessoas estão valorizando hoje? Elas estão valorizando a conversa, a naturalidade, a evolução sincera, real, que elas conseguem ver. Elas veem que tá tendo resultado ou não, a partir daquilo que parece mais vida real. E como uma escola, principalmente uma franquia, isso é uma vantagem para vocês, hein? Presta atenção. Como uma franquia, ela tem tem vários franqueados, né? Não tem como ela inventar um modelo novo agora, um material novo, e simplesmente todo mundo tá seguindo amanhã. Não existe. E tudo lá demora demais. Tudo lá tem processo, tem que passar por aqui, por ali, por nanana. Leva 5 anos até uma novidade chegar lá e já não é novidade mais. A gente tem a possibilidade de incluir. A gente pode fazer uma novidade, porque a gente é menor. Eu quero criar um material novo, eu crio agora. Eu quero fazer uma coisa nova, eu faço agora. Isso é uma vantagem muito grande que a gente tem. A gente sempre tá na frente, sempre tá atualizado. E isso é bom, porque os alunos eles reconhecem que, tipo assim, eu vou estudar lá, ou eu vou estudar com a Bia, que vai me falar uma coisa que eu vou usar na vida real, que aquilo que eu vejo lá não existe. Exato, exato, exato. E isso é uma vantagem que a gente tem que explorar melhor. Novos tipos de infoprodutos também. Esse ano de 2025, a maior tendência é comunidade, com certeza. E isso Já entra o comecei com quê? a minha. É isso, todo mundo tem que ter uma. Eu vou fazer uma aula sobre isso lá na trilha, inclusive. Tem que ter. O pessoal tá criando muito clube do livro, clube de conversação. Tem um outro clube que agora eu esqueci, sempre esqueço qual que é o terceiro clube. É clube do livro, clube de conversação, esqueci o outro. Mas clubes, o pessoal tá adorando participar de clube, sabe? Que daí não é uma turma fixa que você tá grudado ali, mas você tem os seus colegas daquilo ali. E vocês se encontram para falar daquilo ali. Isso é muito legal. E tem uma demanda muito grande. Mas para que você tenha isso, você tem que ter estrutura. Você tem que ter essas pessoas em volta do seu perfil já. Você tem que ter um perfil profissional que atraia essas pessoas, porque não é qualquer perfil, né, que a pessoa vai chegar. E, enfim, várias outras coisas que vêm antes disso. O que que mais mudou, Bia? Sim, no seu negócio, desde que você começou a estruturar? Qual foi a maior mudança? O que mudou da Bia de hoje para a Bia de janeiro do ano passado? Nossa, sem dúvida, a visão de negócio, completamente. Antes eu Como não assim? tinha, eu não sabia exatamente, então, não sabia quanto que eu ia ganhar durante os próximos, assim, eu já tinha um contrato e tal, mas minha quantidade de alunos, né, era muito, muito pouca. Então, tudo bem que eu não tinha toda a divulgação e toda a estrutura que eu tenho agora, que agora eu só vivo para isso, né, todos os meus dias são dedicados às minhas aulas, que era um sonho, inclusive, parar de trabalhar com as outras coisas e só me dedicar a isso. Mas eu não tinha, antes da trilha, eu não tinha realmente essa visão de negócio como eu tenho hoje, que eu tenho que cuidar desse negócio, que cada parte, então, do financeiro, então, 13º, férias e uma parte só para pagar as despesas da empresa e tudo mais. Antes era tudo uma bola só, tudo uma coisa só. Então, realmente não era profissionalizado como é agora. Então, agora, realmente, eu tenho uma escola que funciona como uma escola que tem os seus setores diferentes e cada parte
faz parte, né, da escola, enfim. Acho que Que essa dica você daria para um professor que está começando agora? Para ele se não ter que estruturar. passar Se por coisas que você estruturar. passou. Não, se estruturar, com certeza. Se você quer fazer algo diferente por você e pelos seus alunos, se estruture, estude para isso e faça acontecer. Então, corra atrás. E sabendo que não vai ser do dia para noite, não vai ser assim em 3, 6 meses, né? É a mesma coisa que a gente fala para o aluno. Você não vai ficar fluente em 3, 6 meses. Mas os professores acham que eles vão conseguir as coisas assim, do dia para noite, né? Não é Gente, bem assim. tudo que é duradouro demora a começar. Se você quiser explodir, é rapidinho, mas se quiser ter um negócio que, gente, todo mês você ganhar bem, todo mês você só crescer, cara, lógico que isso demora. Inclusive, é 10 mil vezes mais rápido do que empresas normais. Você parou pra pensar? Nossa. Tipo, quando que você abre uma loja e você começa tão rápido assim, você tá grande desse Sem jeito? dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Então, Tá. tipo assim, antes eu via, nossa, quando eu estiver ganhando tantos mil, eu vou estar, assim, nossa, vai ser suficiente. E a gente chega, a gente vê que, tá legal, mas pode melhorar. E você vê que é possível, porque você já tem uma estrutura para aquilo, né? Sim, Então, porque é isso, você. sem dúvida. Mas isso vem da última pergunta que eu vou te fazer, porque muitos, ou a maioria, acho que a maioria, dos professores não começam a se estruturar desde o começo porque eles acham que nunca vão chegar lá, não são capazes. Tipo assim, se eu der certo, eu começo a olhar para isso. O que que você acha disso? Exato. Como eu comecei faz tempo, né? E eu já vi que, tipo assim, o que eu oferecia as escolas não oferecem, então eu já pensava, cara, não tem como dar errado, sabe? E eu sempre via as outras professoras, né, postando e tudo mais, só vivendo disso. Se elas chegaram lá, eu posso chegar lá também, por que não? Então, o que que eu fiz? Eu fui buscando chegar lá. E hoje eu cheguei. Então, é isso, buscar acontecer e saber que você pode. Não, não existe não. Você tem que correr atrás do sim. O não você já tem. Exato. Eu sou assim, eu sou dessa ideia também, gente. Eu acho que assim, a insegurança é o que mais está matando as pessoas hoje em dia. Antes de começar, você já desistiu. Você já não sou Ah, não, mas capaz. aí uma terapia, né? Uma terapia me Ah, ajudou, sem é uma dúvida. terapia. Terapia foi a Sem melhor coisa que dúvida. eu fiz. Melhor coisa Não, que fiz na minha vida. exatamente. Tipo assim, melhor De disparadamente, tá? todas, disparado, De sim. todas. Mas isso é uma coisa que vocês precisam pensar, gente. Qualquer pessoa é capaz. Não existe uma pessoa especial com um dom maravilhoso, com uma Não, característica incrível que você não tem. Existem formas diferentes de executar as coisas. Então, se você é uma pessoa que, eu não gosto porque eu realmente tenho muito problema de aparecer, tem outra forma de fazer isso. Se eu não gosto porque eu tenho muito problema com vídeo, não precisa. É porque eu tenho problema. Tipo assim, sempre é adaptável. Tem espaço para todo mundo. Não é um mercado que está saturado, igual todo mundo fica falando. Isso aí é só para te dar medo, tá? Pra você ficar desesperado. Mas só há espaço no mercado para quem se preocupa de verdade com aquilo que tá fazendo. Então, para quem realmente olha para aquilo e fala com todo o coração, assim, eu quero que isso aqui faça sentido, eu quero que isso aqui chegue em algum lugar, isso aqui faz sentido para mim e eu vou vender essa ideia para as pessoas também. Se você tá fazendo só por fazer, só porque alguém falou que era legal, só porque não sei o quê, realmente ele não vai pra frente. Ele só vai passar aí pra frente na hora que você tiver propósito de verdade nisso aí, sabe? Fazer só por fazer não chega em lugar nenhum, porque pra quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então, exatamente. tendo Eu um acho que, objetivo. pegando essa frase, a gente também pode pensar na questão que você falou anteriormente de, é porque é difícil, realmente o começo é sempre difícil, você vai se esforçar e tudo mais, mas é a questão de você escolher as suas batalhas, né? O que que você prefere? Você prefere ficar lá na escola ganhando uma mixaria e submetendo uma horas de trabalho e também levar trabalho para sua casa e continuar naquele ciclo? Ou você prefere ter essa parte de construção de trabalho para depois você conseguir manter o seu trabalho de uma forma muito mais tranquila, saudável e digna. Então, Você você escolhe suas prefere batalhas, né? um sacrifício por um tempo ou a vida inteira de sacrifício, né? Porque, querendo ou não, é um sacrifício também, a escola. Exatamente, muito. Nossa, a minha amiga tava contando ontem que ela saiu, acho que por humilhação mesmo, tipo, entendeu? É um tipo de coisa que a gente passa que, cara, não tem nada que pode ser pior do que você tá, entendeu? Então vamos tentar buscar. O não, o ruim você já está. Do chão você não Exato. passa. A gente tenta uma coisa melhor. E, de fato, gente, a última dica é o que a Bia falou mesmo, de não existe o não. Eu acho que isso é uma frase boa de a gente repetir. Não existe o não. O que existe mesmo, sabe o que que é? O desistir. Isso existe. O não tentar, o nem começar por medo. Às vezes as pessoas elas nem começam por medo. Ai, mas e se dá certo é muito trabalho. Ai, meu Deus, aí não, aí. Que é isso? Medo de dar certo é pior que o medo de dar errado.
Pior, pior, Mas pior, você pior. acredita que eu já pensei assim? Não, já passou pela minha cabeça. É que passou pouco, mas já passou pela minha cabeça também. É, E eu também. escuto mais em professor falando, cara, escuto demais. Gente falando de, tipo assim, eu quero o mais simples possível, eu não quero ter que ficar fazendo. Você ainda nem fez, Exato. viu como é que é, minha filha? Você ainda nem entendeu o negócio. E isso realmente sabota muito. Não tinha parado pra pensar, mas o que mais sabota é o medo de dar Tu. certo É o do que medo o de medo dar de dar errado. certo. Exato, porque o de dar errado já tá dando errado. É, o de Agora, dar certo é o de dar desconhecido. certo, exatamente, você tem que trabalhar para aquilo. Na verdade, a gente tem medo da frustração, né? De você É trabalhar para verdade. aquilo e você não ter o retorno que você quer. Mas como que você vai saber se você não começar? Verdade. Faz sentido. Então, atenção, a gente termina esse episódio pensando exatamente nessa frase. Que eu falava muito essa frase antes, eu acho que eu parei de falar e eu preciso voltar a repetir, que não existe dar errado. O que existe é não fazer. Não existe o, ai, dei errado. Se deu errado alguma coisa, você analisa o que aconteceu e faz de novo. Simplesmente, para qualquer coisa na vida. Então, você não perde, só perde quem desiste. Pronto. Exatamente. Pensa nessa frase, eu acho que isso deveria guiar o seu 2025. Eu acho que em vários momentos, quando você sentir que tá difícil, que tá chato, que, ai, não tá indo do jeito que eu queria, o que você tá precisando mesmo é, no máximo, uma pausa. Mas, assim, pausa com data de retorno, tá? Porque simplesmente largar de lado mais uma vez, cara, não. É o seu ano. Não, não aceito que você desista de novo. Agora tá na hora de você pegar suas coisinhas e caminhar. E é um ano de muita provação, sabe? Um ano de muita tentação. De tipo, sabe quando você tá muito cansado, mas você tem que fazer mais uma coisinha? É isso. Esse ano se proponha a fazer aquilo que você não conseguiu fazer até hoje e você vai ver que você vai colher resultado pro resto da sua vida. Esse foi o meu 2021. Foi o ano que eu decidi que eu ia tomar todos os riscos e fazer 10 milhões de coisas a mais do que eu estava disposta a fazer. E eu trabalhei feito uma maluca e eu me desgastei assim. Nossa, eu não tinha alma no corpo mais. Eu trabalhei tanto que hoje eu vivo a vida que eu sempre quis. E até melhor do que eu tava, porque eu construí. Então, se hoje você constrói, é aquilo, né? 2020, 2030 vai chegar de qualquer jeito. Você determina agora como é que ele vai chegar, mas ele vai chegar de qualquer jeito. Exatamente, Você tem exatamente. alguma dica extra, Bia? Pra Nossa, quem cara. aí, pra quem já Comprei a tá, trilha. quem já Entrei tá na fazendo as trilha, aulas. entrei na trilha, entrei na trilha, entendeu? Que você acha uma comunidade super legal em que todo mundo se apoia. Se você precisa de ajuda com algo, todo mundo vai te ajudar, sabe? Se você tem uma ideia, todo mundo vai também incrementar a sua ideia, vai te dar outras dicas também. E também, se você conquistou algo, quem tá na trilha vai vibrar com você. Então, e se você quer ir longe, vai em turma, que é mais É, legal. concordo. Ah, obrigada. Eu não pedi ela pra falar nada disso, tá? Mas achei Não, bonitinho. Mas eu acho que a trilha é o meu sonho realizado, assim, que eu queria ter como sim. professora. Ela é tudo pra mim, porque eu gosto da vibe que a gente tem de realmente se ajudar e de, eu acho que E eu uma vibe simples também, sabe? Sem aquelas, ai, toda meio forçando. família. Não. Exato, exato, é isso que eu É. sinto. Eu ouso dizer que eu acho que a trilha é o único curso em que eu não, fingindo que eu sou aluna junto, tá? Mas em que eu não senti competição. De tipo, Exato, você é minha competidora, minha concorrente, eu não posso contar porque senão você vai copiar. Lá eu não sinto isso. exato, Lá eu sinto assim, cara, a gente tá aqui, vamos se ajudar, a gente vai chegar lá e é muito gostoso. Se vocês puderem fazer exato. parte, assim, eu realmente recomendo. É um investimento que vai mudar a sua carreira É, e assim, eu particularmente gosto muito. Recomendo é. Mas bastante. se não puder também, não deixe de estudar, não deixe de seguir não deixe de colocar em prática os conteúdos gratuitos que você tem disponíveis a qualquer momento. Porque é a questão de você colocar em prática e fazer acontecer, que vai Às vezes a determinar. gente tem 10 mil caderninhos, né? Com vários insights. E aí, quantos deles saíram do papel? Tá na hora de Exato, fazer. Tá certo. exato. Bia, muito Executar. obrigada pela sua Obrigada presença. eu, amei, amei Foi muito. saber essa história. É um sonho realizado, gente. Agora É ela vai poder ouvir o sério. próprio episódio, gente. É sobre isso. E, Bia, que eu espero que assim a gente convide você novamente no ano que vem, que você conte uma outra história muito diferente. Que você fale, Nossa, cara, super. meu Deus, se eu achei que aquilo era bom, é porque, nossa, eu não sabia que eu tava vivendo agora. E você conte, então, o Exato. que que você espera que a Bia do futuro conte que tá vivendo? Olha, eu espero que a Bia do futuro, daqui a um ano, ou no máximo dois, mas espero que daqui a um ano, eu venha contar uma outra história de superação também, em que ser professora, em que, enfim, toda essa estrutura de aulas, ela me possibilitou superar também. Então, é isso. Ai, é isso, a Bia do futuro, ela tem expectativas a serem vencidas, mas eu tenho certeza que ela vai conseguir. E a gente Também.
por aqui com o segundo episódio da quarta temporada do Pod Teacher. O primeiro já saiu, você pode ver aqui tanto no YouTube quanto no Spotify. E a gente vai ter muitos outros episódios com histórias bem diferentes de vários teachers dessa nova leva de professores da Comu. E eles vão contar histórias. O próximo episódio a gente tem o Vitor. Ele vai falar um pouquinho aí de como foi a trajetória. Que foi um professor que desapareceu da trilha, eu tive que recuperá-lo, vocês vão entender como é que é. E eu recomendo que vocês assistam todos. Um beijo pra vocês, um ótimo 2025. Obrigada. Tchauzinho.